Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Aula de atualidades. Na aula de hoje, nós teremos aí o giro da semana. Alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 15 e 21 de junho de 2025. E inicio a aula com o G7. Márcio, o que é o G7? Vamos entender da seguinte forma: é um grupo formado por 7 das maiores economias do mundo, 7 dos países mais industrializados do mundo, ok? Tá. E aí o candidato, quando a gente aborda um grupo, é interessante ele dominar, pensando em conhecimentos gerais, o nome dos países que integram esse grupo. E aí, já numa perspectiva de atualidades, entender em qual local foi realizada a reunião desse grupo e as principais decisões. Então vamos começar pelos integrantes do G7. São eles, a Alemanha, ok, da Europa. Vamos falar primeiro os europeus. Alemanha, França, Itália e Reino Unido, tudo bem? Então, 4 representantes aí da Europa: Alemanha, França, Itália e Reino Unido, ok? 2 países que representam o continente americano: Canadá e Estados Unidos. E, por fim, um integrante do continente asiático, que é o Japão. Então, esse é o G7, que conta ainda com a participação da União Europeia, que é um bloco econômico formado por 27 países. Tudo bem? Só uma curiosidade, o G7 ele foi fundado em 1975 e durante um tempo ele foi chamado de G8. Entre 1997 e 2014, a Rússia integrava o G7, era chamado de G8. Depois que a Rússia anexou a Crimeia na Ucrânia, ela foi retirada desse grupo. Márcio, o que o G7 debate? Várias pautas. Pautas econômicas, pautas de segurança, pautas relacionadas à temática ambiental, à temática social. E cada ano o G7 é realizado em um país. No ano de 2025, quem sediou o G7 foi o Canadá. Já anota aí outro ponto de destaque. Então já entendemos quem são os membros do G7, o que é o G7 e o local de realização da cúpula do G7 em 2025. Vamos agora para 3 destaques da cúpula de 2025. Primeiro, o tema que dominou o G7 foi a guerra, o conflito, a tensão no Oriente Médio. Principalmente a que se relaciona com o Irã. Vamos lembrar rapidamente. Na semana anterior, eu discuti aqui que Israel promoveu um ataque a instalações militares e nucleares iranianas. Certo? Márcio, verdade. O Irã revidou. Então nós tivemos uma semana com troca de ataques entre Israel e Irã. Esse tema tomou conta aí das pautas no G7. Foi o tema com mais destaque. Qual é a posição do G7 em relação a esse conflito no Oriente Médio? Banca pode perguntar isso. Então o G7 emitiu uma declaração conjunta que pede, vamos lá, desescalada dessa tensão. Então quer, galera, dá uma segurada. As consequências podem não ser positivas para o mundo. Além de pedir essa desescalada, o G7 entende que Israel tem o direito de se defender. Beleza? Então, dá ali um sinal verde para a ação israelense. Outro ponto do G7 coloca que o Irã é a principal fonte de instabilidade e terrorismo na região e que o Irã não pode possuir uma arma nuclear. Então, nessa disputa geopolítica, fica evidente que o G7 tem um posicionamento
pró-Israel, anti-Irã. Correto? Segundo ponto, quem foi todo animado para a reunião do G7 foi o Volodymyr Zelensky. Márcio, quem é Volodymyr Zelensky? Presidente da Ucrânia. Foi para lá e falou, pô, de repente o G7 vai dar um apoio aí para a Ucrânia na luta contra a Rússia. Só que, ó, nada de declaração final envolvendo a Ucrânia. Então, o Zelensky chupou o dedo na reunião do G7. E por fim, nós tivemos a participação do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Márcio, o Brasil é membro do G7? Não. Mas o Brasil, em algumas oportunidades, foi convidado para participar das reuniões, em 2025 novamente, e aí, em algum momento ali, o Lula defendeu que a ONU, a Organização das Nações Unidas, retome o seu protagonismo na resolução de conflitos mundiais. Então, esses são os principais pontos aí sobre o G7. Na sequência, eu já discuto, então, o conflito no Oriente Médio. Agora, com um novo ator. Mas com um novo ator no palco mesmo. Um novo ator ativo. Márcio, quem é esse novo ator? Os Estados Unidos. Eles entraram efetivamente no conflito e atacaram 3 instalações nucleares do Irã. Peraí, Márcio, deixa eu anotar aqui. Então, os Estados Unidos promoveram ataques a instalações do Irã? Sim. Na semana passada eu discuti Israel. Agora os Estados Unidos. Banca pode perguntar. Nome das instalações? Pode, tá? Fordow, a mais comentada. Por que a mais comentada? Ela é subterrânea, fica entre montanhas. É difícil de você danificar essa instalação. E até Israel afirmou, olha, só quem teria capacidade de danificar Fordow seriam os Estados Unidos. Então, um dos locais de ataque. Natanz, não sei nem se é assim a pronúncia, um outro local com ataque. É considerado um dos principais centros aí de enriquecimento de urânio no Irã. E Esfahan, um terceiro ponto atacado pelos Estados Unidos. O que chamou a atenção aqui, os Estados Unidos utilizaram aviões de guerra chamado de B-2. Foi a maior ação utilizando esses aviões na história militar dos Estados Unidos, tá? Teve ataque com míssil, teve ataque com os mísseis chamados de bunker boosters aí, tá? Os mísseis poderosos que podem atingir uma profundidade considerável. Também teve os mísseis tradicionais aí, Tomahawk, que os Estados Unidos utilizam. Tá? Isso chamou a atenção. Só destacando para vocês, esse ataque ele foi promovido no dia 21 aí, né, do 21 de junho, que é o momento em que eu encerro a semana. Então, possíveis desdobramentos existirão, e eu abordarei na próxima aula. Tudo bem? E aí um outro destaque, de repente o candidato pode ser surpreendido com esse fato em uma prova, é o nome da missão, né, da operação. A operação Midnight, né, Midnight Hammer, que seria martelo da meia-noite, algo nesse sentido aqui. Tudo bem? De boa? Então, 2 fatos aí geopolíticos interessantes. G7 e Estados Unidos promovendo ataques a instalações nucleares do Irã. Bom, vamos agora para um tema social, um tema que envolve saúde, envolve justiça. O Parlamento do Reino Unido aprovou a descriminalização do aborto. Quando eu falo em Reino Unido, imaginem Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Esse é o Reino Unido. E o que o Parlamento Britânico aprovou? Descriminalizar o aborto na Inglaterra e no País de Gales, tá? Por quê? A ideia é que mulheres, né, não sejam investigadas após interromper a gravidez. Isso acontecia baseado numa lei do século XIX. O que chama atenção é que há quase 60 anos os abortos são legais na Inglaterra e no País de Gales, desde que realizados até a 24ª semana de gestação e com a aprovação de 2 médicos, tá? Após esse prazo, as mulheres podem ser processadas, tá, com base em uma norma.
E aí a mudança, então, de legislação é para evitar que mulheres sejam investigadas após interromper a gravidez. Então, uma mudança no Reino Unido. As bancas gostam desse tipo de temática. Lembro que quando a França colocou o direito ao aborto na Constituição, choveram questões em concursos públicos. Então, olhem para esse fato no Reino Unido. 2 acidentes chamaram a atenção na semana. Por quê? Por envolverem balões. Um no estado de São Paulo e o outro no estado de Santa Catarina. Em São Paulo, um balão com 35 pessoas caiu. Tivemos aqui a morte de uma pessoa, então uma morte nesse acidente. O que chama atenção, esse balão ele não estava autorizado a promover esse voo, isso chamou atenção. O balonista estava ali com seu certificado vencido, as condições meteorológicas não eram favoráveis, então esse episódio marcou, tá, o início da semana, uma morte. E aí, no final da semana, um outro acidente com balão, tá? Um balão com 21 pessoas caiu em Santa Catarina. Aqui parece que todos os documentos regulares e teve um problema ali com o maçarico, não vou entrar em detalhes, deixa para a perícia, né, revelar a causa efetiva da queda. Só que nesse acidente de Santa Catarina, 8 pessoas morreram, então ele foi mais trágico do que o registrado em São Paulo. É interessante porque o balão, fui dar até uma pesquisada antes da aula, né, para ver se essa informação minha não estava desatualizada. O balão é considerado um dos meios de transportes mais seguros. Você não tem tanta frequência de acidentes com balões, tá? Então os fatos chamaram a atenção e levantaram um debate aí sobre a regulamentação, a fiscalização e as normas de segurança quando tivermos aí balões envolvidos. Então um tema para ficar de olho, pode pintar em prova, hein? Quando fatos semelhantes acontecem em um curto período de tempo, as bancas costumam colocar esses fatos em prova. E para fechar a nossa aula, eu volto com o Reino Unido, né? Agora, um outro tema também relacionado à área de saúde, né? Reino Unido testa sangue artificial pela primeira vez em humanos. É o tipo de questão que a banca pergunta: qual foi a inovação envolvendo sangue ou qual país testou sangue artificial? Tá? Então, se você dominar a manchete aqui, há uma grande probabilidade de acertar uma questão sobre o tema. Tá? Ou vai perguntar o local, que país, né? Que país testou sangue artificial pela primeira vez em humanos? Pô, Marcos, já sei, Reino Unido. Ou então, qual foi a inovação promovida pelo Reino Unido que envolve sangue? Testou um sangue artificial. Um sangue produzido em laboratório. A ideia é, no futuro, diminuir a dependência de doações de sangue. A gente sabe que vários bancos de sangue trabalham ali com uma mínima nos estoques. E esse sangue ele foi desenvolvido a partir de células troncos. Ok, galera? Se você puder e quiser, curte o vídeo aí, compartilha com um amigo, deixe o seu comentário, faça sugestões para as próximas aulas, assim você contribui para o crescimento do canal, ok? Agradeço a companhia de vocês, desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e muitas aprovações. Um grande abraço e até mais.